Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ainda no tema de proteção, vamos discutir os surtos causados pelas descargas atmosféricas, os raios, e como nos defendermos deles por meio dos DPS, os dispositivos de proteção contra surto, também conhecidos aí como os para-raios eletrônicos. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? Bom pessoal, todo mundo que já presenciou um raio sabe o quão ele é perigoso. É uma descarga enorme em termos de tensão e de corrente que vai destruir tudo ao seu redor. Bom, os raios, as descargas atmosféricas, como qualquer corrente elétrica, precisam de uma diferença de potencial entre dois pontos para passarem por ali. Eles podem ocorrer entre nuvens, na mesma nuvem, em partes diferentes da mesma nuvem, e o que causa muito dano para a gente aí, entre nuvens e solo. As nuvens se carregam eletricamente por meio de atrito, por meio de eletrostática, como por exemplo um carro andando por aí e ele fica eletricamente carregado em atrito com o ar. Dá no mesmo entre as nuvens. O que acontece nessa descarga é literalmente um arco elétrico que se forma entre nuvem e solo. Para que essa corrente passe, é necessário vencer a rigidez dielétrica do ar. Nós já conversamos sobre rigidez dielétrica, se lembra? Enfim, todo material possui a rigidez dielétrica, com o ar também não é diferente. Em condições normais de temperatura e pressão, famosa CNTP, a rigidez dielétrica do ar é cerca de 30 kV para cada centímetro. Só que, na verdade, esse valor varia aí com a umidade e com a temperatura. Quando vai chover, está obviamente muito úmido e muito frio, tanto é que às vezes chega a formar gelo, não é verdade? E a rigidez dielétrica do ar cai bastante. Por causa disso, possibilita-se então que os raios aconteçam com mais frequência. E qual é a corrente típica aí de um raio, né, de uma descarga atmosférica em qualquer lugar? Bom, a resposta dessa pergunta é a resposta para 99% de todas as perguntas do mundo. Depende. Mas normalmente ela fica aí em torno de 20 kA, 20 mil amperes. Mas ela pode variar desde 10 até 100 kA, ou às vezes mais, 200 kA. Depende, claro, das condições que nós temos aí atmosféricas, tudo bem? O interessante é que dependendo de onde o raio cair, né, os efeitos dele vão ser mais ou menos atenuados. Então nós temos basicamente duas situações: a descarga direta e a descarga indireta. A descarga direta é, claro, a pior situação, é quando o raio cai literalmente na construção da sua instalação, na sua casa, no seu prédio, na sua fábrica, enfim. O raio cai diretamente na sua construção. E aí a invasão de elétrons vai ser gigantesca. E a descarga indireta cai no chão e adentra a sua casa, por exemplo, não é? Por meio da instalação, por meio da construção. De toda maneira, nós vemos dois efeitos quando ocorre um raio. Nós percebemos por um efeito luminoso, um flash de luz, que nós vemos basicamente de maneira instantânea, já que a luz viaja a uma velocidade altíssima aí. Mas depois de um tempo, nós ouvimos um som que nós chamamos de trovão. É só uma curiosidade, o raio pode sim cair 2 vezes ou mais no mesmo lugar. Tem nada que impeça isso. Sabe o exemplo de onde ele cai muitas vezes? No Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Cai raio direto lá. Mas veja bem, não são só as descargas atmosféricas que vão causar os surtos, não, tá? Claro, tem os raios, que são as razões exógenas. Mas também tem as razões endógenas, ou seja, causadas por nós mesmos. Sempre que nós colocamos um motor, por exemplo, de muito alta potência na rede, ou então esses interruptores de alta tensão que nós temos nos postes aí também, eles também vão causar surtos de tensão. De toda maneira, nós precisamos nos defender desses surtos, sejam eles exógenos ou endógenos, tá? E ora, quem poderá nos defender, né? Então, nesse caso, nós vamos utilizar o que nós chamamos de DPS, tá? Então, os dispositivos de proteção contra surto. Bom, pessoal, nós temos 3 tipos de DPS, na verdade. O primeiro deles é o tipo curto-circuitante, como os centelhadores. O que ele faz, na verdade? São 2 polos ali que vão funcionar da seguinte maneira. O que vai mandar ali é a distância entre eles e o meio que tem entre eles. Então, o que vai mandar é a distância e a rigidez elétrica do meio. Pode ser inclusive ar. Então, quando passar uma tensão muito grande por ali, a gente vai vencer a rigidez elétrica do meio, criar um curto-circuito,
por meio de um arco voltaico e despejar, né, essa grande quantidade de elétrons embora. O segundo tipo é o tipo supressor de curto-circuito, que são os mais comuns que nós temos por aí, que são os DPS baseados em varistores, que é o que eu vou tratar aqui nesse vídeo, tudo bem? E o terceiro tipo, na verdade, o terceiro tipo é a junção do primeiro tipo com o segundo, ok? Nós temos esses tipos aí, estude todos eles, que você vai descobrir boas aplicações. Bom, pessoal, os DPS mais comuns, os mais utilizados por aí, são os que são feitos à base de varistores. E o varistor é um componente que a gente usa bastante. Ele é um resistor que varia a impedância dele de acordo com o quê? Com a tensão. E no caso dos varistores que são utilizados nos DPS, essa variação da impedância dele é de maneira inversa com a tensão que é aplicada. Ou seja, quanto maior a tensão, menor a impedância dele. Ou seja, quanto menor a tensão, maior a impedância dele. E aí ele vai atuar, na verdade, como o quê? Como um interruptor. Então, no fundo, um DPS tipo varistor, ele vai funcionar como, na verdade, um interruptor inteligente. Ou seja, ele vai atuar de maneira inteligente, detectando as tensões de surto. Então, no fundo, ele vai funcionar da seguinte maneira. Quando tiver tudo funcionando bem, ele vai atuar como um interruptor aberto, então ele vai ter uma impedância muito alta, ou seja, ele não vai oferecer um caminho para passagem de corrente, e a nossa corrente adentra o nosso circuito e chega até as cargas, tudo bem? No entanto, quando acontecer algum tipo de surto, então o nosso interruptor inteligente vai detectar isso, porque a extrema tensão vai abaixar muito o quê? A resistividade dele, a impedância dele, ele vai atuar como um interruptor fechado, ou seja, vai oferecer uma impedância muito pequenininha, e aí o que vai acontecer é que o surto vai preferir passar por ele do que adentrar o nosso circuito e chegar até a nossa carga. Basicamente, é assim que funciona um DPS. Essa norma IEC tem 4 classes, tudo bem? Ela tem a classe A, B, C e D, que no Brasil nós demos outro nome para elas, tudo bem? Então a classe A da norma internacional são os nossos SPDAs, os para-raios, tudo bem? A classe B, C e D da norma internacional são os DPS de classes 1, 2 e 3. E cada uma dessas classes, na verdade, se aplica ao local onde você vai colocar o seu DPS. Por sorte, dá para a gente alocar as classes 1, 2 e 3 da seguinte maneira. Classe 1 vai ficar para a entrada de energia da nossa instalação, ou seja, lá para o nosso padrão de entrada, para onde a gente recebe a energia da concessionária. Os DPS de classe 2 vão ficar distribuídos aí em todos os quadros de distribuição que nós tivermos, desde o quadro principal até todos os quadros auxiliares. E o DPS tipo 3, ele é já apropriado para ficar diretamente na carga que nós vamos proteger. Na verdade, eles parecem bastante com aqueles adaptadores de tomadas que nós temos, tudo bem? Eles ficam diretamente ligados, plugados nas nossas cargas. Puxa vida, tem tantas classes, como é que eu uso elas? Nós vamos usar todas elas e em cascata. Então, todas as partes da nossa instalação deverão ter DPS. Os DPS classe 1 são aqueles para defender a gente das entradas de surto que vêm pela rede. Por exemplo, caiu um raio diretamente no poste e ele vai entrar na nossa rede. Então, o que vai acontecer é que ele vai entrar pelo padrão de entrada. Então, tem que ter o DPS classe 1 ali. Ou então, digamos que caiu um raio ali no nosso terreno, que está adentrando a nossa instalação diretamente, né, pela nossa construção. Então, nós vamos ter que ter, em todos os quadros de distribuição, DPS classe 2. E o DPS classe 3 fica diretamente na carga para proteger ela caso os outros falhem. Ou seja, eles são colocados em cascata. Ah, poxa vida, entendi, legal. Mas como é que eu faço para dimensionar um DPS? O que eu preciso olhar nele? Vai aparecer para você aí algumas informações no DPS que nós temos que considerar.
tudo bem? A primeira delas é a tensão de operação, que aparece aí com a letrinha UC, tá? A tensão de operação, ela é baseada no quê? Ela é baseada na tensão nominal do circuito, dado inclusive por esta tabela aqui, da nossa NBR 5410, mas em geral, ela é o quê? 10% no mínimo acima da nossa tensão nominal. Então nós vamos procurar a tensão de operação imediatamente superior, padronizada que tiver no mercado. A segunda informação que nós temos para dimensionar é a corrente nominal. E a corrente nominal é aquela corrente, claro, muito grande, de surto, né? Mas é aquela corrente que ele vai conseguir administrar normalmente, que ele vai conseguir descarregar sem que ocorra o quê? Sem que ocorra a queima, a quebra do nosso dispositivo. E aí, nós temos os valores dados aí pela norma NBR 5410, o mínimo é de 5 kA, tudo bem? Mas nós temos, claro, vários outros valores, tudo bem? Mas quanto maior, claro, mais caro, mais melhor. O terceiro parâmetro, também aí associado à corrente que vai passar por ele, é claro, é a corrente máxima, ou a corrente de ruptura, também conhecida aí como corrente de impulso, tudo bem? É associado aí, como no disjuntor termomagnético, o que? A corrente de ruptura dele, tá? É a corrente máxima que ele suporta pelo menos uma vez, tá? Que ele vai conseguir administrar antes da queima dele. E essa também a gente consegue administrar. Nós temos aí alguns valores disponibilizados na norma. O de 15 kA é o mais comum, mas embora a norma nos mostre aí que tem alguns valores que, dependendo de como você instala, tá, nós temos que obedecer. Entre fase e proteção são um valor, ou agora entre neutro e proteção são outro valor. O quarto parâmetro que nós temos que olhar é a tensão residual. A tensão residual, na verdade, é o limitador de tensão dele, é onde ele satura a tensão. E para a tensão residual, nós temos alguns valores tabelados, tudo bem? E para escolher nesse caso, vale o seguinte pensamento: quanto menor, melhor. Vai indicar para você que melhor são os componentes de fabricação do nosso DPS, melhor ele é administrado e melhor é a garantia que ele vai te dar. Ou seja, quanto menor essa tensão aí, melhor. E o último parâmetro que nós temos que ver, na verdade, é o tempo de atuação dele. Esse 8/20 ou 10/350 que aparece nele, na verdade, isso daí são as curvas de ensaio que são utilizadas aí em laboratório para calibração dos DPS. A curva 8/20, que é a curva mais comum, que é essa que está aparecendo aí para você, é a curva gerada em cima do DPS para que ele, em 8 milissegundos, atinja aí 90% da corrente máxima dele, a corrente de ruptura dele, e ele descarregue até a metade desta corrente em 20 microsegundos. Puxa vida, é muito legal, é muito inteligente esse dispositivo, a maneira como ele é feito, a maneira como ele é usado, gostei demais. Mas como é que eu instalo ele? Um DPS vai ficar instalado em paralelo com as cargas com relação ao quê? Aos condutores de linha, ou seja, fases e neutro, né, os condutores carregados, e a proteção. Então, em paralelo com a carga, com relação à proteção equipotencial, nós vamos ligar o DPS diretamente lá no quadro. Então, ó, saindo diretamente do nosso disjuntor chave geral, já vem diretamente os DPS, tudo bem? E a gente vai ter, claro, um DPS para cada condutor carregado que a gente tiver. Se a gente tem uma fase, um DPS para essa uma fase. Duas fases, um para cada uma delas. Três fases, um para cada uma delas também. E para o neutro? Para o neutro também. Então o que vai acontecer é que os DPS são, em geral, monopolares. Então entra um condutor carregado nele, sai diretamente para onde? Sai diretamente para o barramento de equipotencialização principal ou local, o BEP ou BEL, tudo bem? E às vezes essa função ela é acumulada por meio do barramento de proteção equipotencial. Às vezes é um barramento exclusivo para BEP, tudo bem? Só que, independente de uma ou de outra, ali é o BEP, é ali que nós vamos ligar então a saída do nosso DPS. Poxa vida, o DPS ele vem antes ou depois dos DRs? Então veja bem,
chave geral, DPS e DRs, e aí sim os disjuntores das cargas terminais. E olha que interessante, a norma NBR 5410 nos dá mais de um jeito de instalar aí os DPS, dependendo do tipo de aterramento que nós fizemos. Se for TN, se for TT, não é? Se for IT, nós temos essas opções de como nós devemos instalá-los. E mais um cuidado que você tem que ter na instalação do seu DPS, tudo bem? Normalmente, o DPS e o barramento de equipotencialização não estão tão próximos assim, de modo que um já se encaixe no outro de maneira direta. Nós sempre temos que usar aí, né, um condutor para ligá-los. O importante é que esse caminho seja o mais curto possível e que, de maneira nenhuma, o condutor que liga o DPS no barramento esteja próximo dos condutores dos nossos circuitos. Tudo bem? Isso nunca pode acontecer. Por quê? Porque ao passar uma corrente muito elevada, que o DPS está desviando do circuito para o barramento, vai passar por esse condutor. E sempre que passa corrente por um condutor, cria-se no entorno dele, que a gente pode ver pela regra da mão direita, um campo magnético. Não é verdade? Pois muito bem, se nós tivermos os condutores dos nossos circuitos, que estão ali ligados às nossas cargas, próximas desse condutor, o que vai acontecer? O campo magnético criado pela corrente que está passando na proteção vai induzir, indução eletromagnética, tá? Vai induzir correntes nos circuitos das nossas cargas e vai mandar correntes para elas. E aí, tudo que a gente fez de proteção vai ser colocado a perder por uma coisa que a gente pode evitar simplesmente separando um do outro no quadro. Tudo bem? Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao fim. Por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido o quanto a norma é bem pensada. Tudo nela está entrelaçado, tudo nela tem um porquê. Ela foi feita com muita ciência, com muita pesquisa, para que nós possamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, eu espero de coração que o trabalho que a gente fez aqui tenha te ajudado, que você tenha aprendido coisas legais, que sirva aí de pontapé inicial para suas futuras pesquisas, para o seu futuro trabalho, para que você faça sempre da melhor forma possível. Tudo bem? Então, obrigado mesmo. E até a próxima. Tchau, tchau.